Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui, Nilson Calixto de Filho, Advocacia, onde abordamos temas jurídicos e às vezes, hora ou outra também, alguns temas políticos, econômicos, sociais, culturais e por aí vai. Pessoal, hoje inclusive postei sobre o que vos falarei aqui, postei sobre essa temática hoje nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, na minha página do profissional do Facebook e também do Instagram. E optei também por gravar esse breve vídeo, apenas para, até inclusive com uma certa dose de bom humor, falar sobre um tema que é o seguinte: a questão da consulta jurídica pelo advogado. Entre as atividades, primeiro eu faço uma breve consideração técnica. Entre as atividades privativas da advocacia, elencado lá nos primeiros artigos do Estatuto da Advocacia, que é a Lei Federal 8.906 de 94, consta que a atividade privativa da advocacia as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas, assim como postular em juízo em nome do cliente, entre outras atividades inerentes à advocacia. Ou seja, inclusive já vem previsto que a atividade privativa da advocacia é consultoria, assessoria e direção jurídica. A consultoria, pessoal, é de extrema importância para prevenir litígios, prevenir problemas futuros, nos mais diversos segmentos da sociedade, nos mais diversos ramos do direito. Porque a gente percebe que há uma incompreensão da sociedade. Eu, desde que eu comecei a advogar, mais de 10 anos atrás, mais de uma década atrás, eu já percebia e percebo que cada dia piora essa falta de compreensão por parte das pessoas, da sociedade como um todo, a respeito da consulta do advogado. Ora, é trivial e todos sabemos que ninguém trabalha de graça, nem mesmo o relógio trabalha gratuitamente. Todo profissional deve ser remunerado. E me assusta muito, assim, porque não há essa mesma incompreensão quando as pessoas se direcionam a outros profissionais liberais. Via de regra, claro, as pessoas podem pechichar um pouco aqui e ali, mas ninguém reclama de pagar a consulta para o médico, ninguém reclama de pagar a consulta para o psicólogo, ninguém reclama de pagar a consulta para o nutricionista, ninguém reclama de pagar a consulta para o fisioterapeuta. Agora, eu queria, e talvez nem Freud tenha essa explicação, por que há tanta incompreensão e tanta resistência em pagar consulta para o advogado? É uma consulta como qualquer outra, uma consulta verbal. Além das pessoas não entenderem a importância da consulta, como eu disse, serve para várias funções, me parece que há uma certa intolerância. Gente, uma coisa assim que me assustava, como eu disse, desde que eu comecei a advogar, e hoje continua me assustando. São poucos, assim, de 10 pessoas que te procuram a mim ou outros advogados. Quando você fala de consulta, de remuneração, 10 pessoas, uma ou duas, querem fazer a consulta, as outras somem, desaparecem, nunca mais nem te dão retorno. Gente, eu queria saber o que as pessoas pensam. As pessoas pensam que o advogado não tem que pagar conta, que o advogado é obrigado a trabalhar de graça, que o advogado é altruísta. A consulta, pessoal, é tudo muito óbvio isso que eu estou falando, mas nós estamos vivendo uns tempos tão esquisitos, tão sinistros, que até aquilo que é óbvio tem que ser dito e sustentado. Olha que ponto nós chegamos. É óbvio que ninguém trabalha de graça, mas eu, como advogado, tenho que vir aqui e provar, demonstrar, explicar que a consulta jurídica tem que ser cobrada. Já foram inúmeros casos. Tem clientes que ficam até bravos quando você cobra, como se você tivesse a obrigação, você advogado, tivesse a obrigação de estudar 5 anos, depois fazer mais 2, 3, 4 pós-graduação, se matar para prestar um exame difícil como o exame da OAB, fazer um monte de curso de atualização, às vezes até mestrado, e ter que trabalhar de graça. E uma coisa, pessoal, não existe negócio, mas é só tirar uma duvidazinha, é só uma perguntinha, não existe isso. Eu peço para as pessoas, no geral, vamos ter um pouco de bom senso. Isso não é o papel do advogado. O advogado não tira duvidazinha. O advogado não responde perguntinhas. O advogado não dá uma elucidadinha. Isso não é papel do advogado. Quem tira dúvida é o nosso amigo Google. Se a pessoa não tem condições de pagar um advogado particular, uma consulta para um advogado particular, ou ela se vira no Google,
E claro, as informações lá nem sempre são precisas, na maioria das vezes não são, né? Nada como ter um profissional. Ou a pessoa tem todo o direito de ir lá na OAB, ficar na fila, 7 horas da manhã, esperar ser atendido por um advogado do Estado e tirar suas, entre aspas, dúvidas de graça. Agora, é inconcebível, e eu peço mais uma vez que as pessoas, não são todos, mas uma grande parte, coloque a mão na cabeça e valorize o profissional da advocacia. Porque o advogado é o único que está do lado do cidadão, face ao poder do Estado, face a todo um sistema, tanto civil como criminal, que existe aí fora. É inconcebível as pessoas não quererem pagar e às vezes até se sentirem ofendidas do advogado cobrar a consulta. Como se fosse um crime o advogado cobrar a consulta. Aliás, é uma obrigação, inclusive ética, um mandamento ético que o advogado cobre consulta. Não existe isso, pessoal, de uma duvidazinha. Isso não é papel do advogado, tá? O advogado presta consultoria, assessoria e direção jurídica, tá? E tem gente que chega a ser até deselegante com o advogado. Fala, mas doutor, mas é só uma dúvida, eu fico pensando, né? Se é só uma dúvida, por que precisa do advogado, né? Se é tão fácil, mas é facinho. Então, se é facinho, por que a pessoa não resolve o problema? Né? Eu acho que a gente tem que valorizar mais o profissional. Isso não é culpa só da sociedade, não. É culpa dos próprios advogados. Fica aqui a minha crítica ferrenha também contra muitos colegas de profissão que não cobram consulta. Porque é por isso, além das pessoas não terem muita noção, alguns colegas de profissão colaboram com isso, ao não cobrarem consulta. A consulta tem que ser cobrada. E você aí, cidadão, que pensa que o advogado X, B, Y é bonzinho e não me cobra consulta, engano seu. Primeiro, se ele não cobrou consulta, questione a qualidade dele. Lembre-se que tudo que é de graça sai caro. E, se não for esse o caso, você pode ter certeza que a hora que ele for entrar com uma ação para você ou fazer qualquer outro serviço, ele vai embutir a consulta. Porque ninguém trabalha de graça. Então, pessoal, mais respeito à advocacia, vamos ter mais bom senso, é uma coisa muito básica, vamos respeitar mais o profissional. E eu fico também um pedido para os colegas de profissão que se valorizem também, colaborem para que a nossa classe volte a ter o respeito que um dia já teve. Não adianta reclamar, esse é o recado para os colegas de profissão, que a nossa classe não é mais respeitada, se os próprios advogados não se dão respeito. De mais variadas formas, né? Que outras formas também que eu não vou falar aqui. Então é isso, pessoal. E deixa claro, a consulta jurídica é muito importante. Uma consulta jurídica, seja ela uma só, ou dependendo do caso, várias, um pacote de consultas, ou um assessoramento permanente, é muito importante. É importante para prevenir gastos desnecessários no eventual processo, é importante para prevenir um processo que poderia ser uma furada, é importante para analisar o caso, dar os passos certos, é importante para prevenir problemas, prevenir litígios, prevenir gastos. Então a consulta ela não é um gasto, ela é um investimento. E mais claro, é óbvio que é remunerado. Então, pessoal, assim, desculpa, mas é desgastante ter que ficar toda hora falando o que é óbvio, nítido, evidente. Mas nós estamos vivendo um tempo que até o que é mais do que evidente tem que ser explicado, né? Porque a gente vive um tempo de absoluta inversão de valores. Então é isso, pessoal. Deixo aqui o meu recado. Valorize o profissional. O recado também para os colegas de profissão. Vamos nos valorizar. A consulta sempre tem que ser cobrado. Para além de poder ser cobrado, ela deve ser cobrada, inclusive como mandamento ético. Valeu, pessoal. Tamo junto. Conte sempre comigo. Espero que tenha esclarecido. Fique à vontade para comentar, curtir, compartilhar com seus amigos aí. Um abraço, tamo junto.